eu acho que o que a gente conversou aqui sobre a vovozinha é a melhor dica de nutrição que eu posso dar para alguém. Dentro do... Feijãozinho, arrozinho. Não coma nada que a sua vovó não comeria. Ponto. Exatamente. Sabe, a gente viaja bastante, né? Bastante. Eu já fui aí pros interiores da vida e tal. E um dia desse eu parei lá em... Acho que eu tava em Uberlândia, algum lugar assim. Aí eu saí do aeroporto. Uberlândia é uma cidade muito grande. Cidadão. No interior ali, Triângulo Mineiro. É. Tava por ali. Deve ter uns 800, 700, 500 mil habitantes, 600. Aí foi pra uma padaria. Isso eu já vi aqui em São Paulo, na região, né? A gente tá no Rio de Janeiro hoje, mas em alguma padaria. Aí chegou lá, eu comecei a olhar pras mesas. E pras escolhas das pessoas. E pro que tinha naquela localização que eu estava. Nem todas são assim, óbvio. Mas era assim, você tem alguma coisa, tem um mamão aqui, ou alguma coisa, e não tinha naquele lugar. Então, assim, as opções e as escolhas das pessoas, sabendo que, pô, é gostoso estar ali, mas é 7, 8 horas da manhã, comendo coisas assim, com um litrão ali do lado, com as coisas ali, e vai embora. Então, assim, o que é essencial na alimentação é balancear a alimentação. Aí a gente entrou num detalhe aqui de conhecimento. Precisa ter um mínimo de conhecimento para saber o que é bom e o que não é. Né? Porque você fala assim, pãozinho é bom. Pô, beleza, mas aí você enche a cara de pão. Né? Eu li um livro que transformou a minha visão de alimentação, que é A Revolução da Glicose. Não sei se você já leu esse livro. Já. Esqueci o nome da autora. Mas esse livro, quando você começa a entrar em detalhes mais profundos, aí você muda o seu jeito, você muda o seu hábito. Com certeza. Hoje eu mudei a forma... Eu já fazia muitas coisas ali mesmo sem saber, mas já mudou alguma coisa. Até assim, antes de ir pro churrasco, comer uma coisa para entrar ali na pia, né? Como é o exemplo da autora, para que você esteja preparado para um menor índice glicêmico. Oi? Sem você fazer os picos, o pico, né? de glicemia. De glicemia, que é muito ruim. Então, é essencial para a alimentação. Alimentação balanceada, com gorduras, carboidratos e proteínas. Se você está no esporte ou se você no dia a dia, hidratação é essencial. Com certeza. Então, toma água. Né? Eu sou muito adepto de água, eu não tomo suco. Difícil tomar suco. Quase que impossível. De caixinha, então, esquece. Não, assim, se me ver assim, tomar uma hora ou outra, pode ser que eu tome, mas não é. Se pegar não em hábito. casa, eu tomo água no café da manhã, por exemplo. Tá? Minha esposa gosta de suco de laranja, então mete lá o suco de laranja, tá tudo certo. Mas eu não tomo. Então, equilibrar a alimentação. Acho que a gente tem uma... E eu acho que evitar, né? Se você tira aí comida condimentada, se você tira o açúcar industrializado, já tá bom a beça. Eu acho que tem as delícias da vida que não precisa ficar sofrendo o tempo todo. Uma vez ou outra você vai, mas assim, fazer disso uma rotina, porque tem gente que come bolo, pão, tudo no café da manhã, entendeu? Então, o que eu faço aqui em termos de alimentação, talvez para dar algo mais prático, né, para essa pergunta? Eu, praticamente todo dia, omelete, café, pouquinho de leite, eu gosto de quebrar o café coado no café da manhã, água, e como uma fruta, mamão, banana com kefir. Se não tem o kefir, eu coloco o iogurte natural, sempre o natural. Então não como pão de manhã. Difícil comer pão. Também não como, não. Então, e no almoço, salada, adoro um arrozinho com feijão. Nossa, arroz, feijão e frango, arroz, feijão, bife, macarrãozinho. Simples, mas funciona, né? À noite eu fujo também de um pouco de carboidrato, mas não necessariamente. E tomo um pré-treino. Ou eu treino de manhã antes do café da manhã em jejum. Né? Eu faço isso em jejum mesmo. Suplementação vem logo depois do café da manhã. Do café da manhã. E à noite eu tomo, antes de treinar, eu também tomo um shake de proteína. Se eu não treino, eu vou colocar o shake de proteína em algum outro momento do dia. Que é onde eu tomo a creatina também. A creatina junto. Eu tomo junto antes do treino. Eu tomo de manhã. E de noite, quando eu não tô com muito apetite, eu faço um whey proteinzinho. Às vezes a turma fica... Porque quando você fala de suplementação, né? Por exemplo, coenzima Q10, que é um negócio que traz energia, que é o que eu tomo todo dia. Mas é uma energia que é diferente de tomar
um negócio, cafeína, por exemplo. Não, totalmente cafeína ele vai diferente. é um estimulante, esse aqui é intracelular. Não, esse aí né? é outra coisa. A médio e longo prazo. Isso, então tudo que é suplementação, Exatamente. você vai ver benefício em 30 dias. Você não vai ver no dia Pelo seguinte. menos. Então, assim, a mais. continuidade e o hábito de fazer ele é essencial. Bota 3 meses. Antes de 3 meses a gente não julga nada, eu acho. Pronto. Mínimo, Vamos colocar 6? 6 é o ideal, mas 3 é o básico para você falar. Isso aí. Tô sentindo isso. Isso, até em questões de hábitos, né? Tem muita literatura que fala de hábitos de 21 dias, 66 dias, 3 meses, 6 meses. Então, assim, 6 é maravilhoso, mas 3 é o mínimo nesse sentido.